Áudios gratuitos da Constituição Federal, Códigos Penal, Processo Penal, Civil e Processo Civil, Leis Complementares e Ordinárias, só aqui, Direito em Áudio. Inscreva-se! Capítulo 4 da Contribuição da Empresa. Artigo 22. A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social, além do disposto no artigo 23, é de... Inciso 1. 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados, empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais, sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Inciso 2. Para o financiamento do benefício previsto nos artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho sobre o total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês, aos segurados, empregados e trabalhadores avulsos. Alínea A. 1% para empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve. Alínea B. 2% para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio. Alínea C. 3% para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave. Inciso 3. 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados, contribuintes individuais que lhe prestem serviços. Inciso 4. 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhes são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. Parágrafo 1º. No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições referidas neste artigo e no artigo 23. É devida a contribuição adicional de 2,5% sobre a base de cálculo definida nos incisos 1 e 3 deste artigo. Parágrafo 2º. Não integram a remuneração as parcelas de que trata o parágrafo 9º do artigo 28. Parágrafo 3º. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar com base nas estratégias de acidentes do trabalho apuradas em inspeção o enquadramento de empresas para efeito de contribuição a que se refere o inciso 2 deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes. Parágrafo 4º. O Poder Executivo estabelecerá, na forma da lei, ouvido o Conselho Nacional da Seguridade Social, mecanismos de estímulo às empresas que se utilizem de empregados portadores de deficiências física, sensorial e ou mental, com desvio do padrão médio. Parágrafo 5º. Revogado. Parágrafo 6º. A contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos incisos 1 e 2 deste artigo, corresponde a 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que participem em todo o território nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos. Parágrafo 7º. Caberá à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto de 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de até 2 dias úteis após a realização do evento. Parágrafo 8º.
Caberá à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional informar a entidade promotora do espetáculo desportivo todas as receitas auferidas no evento, discriminando-as detalhadamente. Parágrafo 9º. No caso de associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional receber recursos de empresa ou entidade a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, esta última ficará com a responsabilidade de reter e recolher o percentual de 5% da receita bruta decorrente do evento, inadmitida qualquer dedução, no prazo estabelecido na linha B, inciso 1 do artigo 30 desta lei. Parágrafo 10. Não se aplica o disposto nos parágrafos 6º ao 9º às demais associações desportivas que devem contribuir na forma dos incisos 1 e 2 deste artigo e do artigo 23 desta lei. Parágrafo 11. O disposto nos parágrafos 6º ao 9º deste artigo aplica-se à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional e atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços e que se organize regularmente, segundo um dos tipos regulados nos artigos 1039 a 1092 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Parágrafo 11-A. O disposto no parágrafo 11 deste artigo aplica-se apenas às atividades diretamente relacionadas com a manutenção e administração de equipe profissional de futebol, não se estendendo a outras atividades econômicas exercidas pelas referidas sociedades empresariais beneficiárias. Parágrafo 12. Vetado. Parágrafo 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos desta lei, os valores despendidos pelas entidades religiosas, instituições de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu mister religioso ou para sua subsistência desde que fornecido em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado. Parágrafo 14. Para efeito de interpretação do parágrafo 13 deste artigo, : Inciso 1. Os critérios informados dos valores despendidos pelas entidades religiosas, instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, não são taxativos e sim exemplificativos. Inciso 2. Os valores despendidos, ainda que pagos de forma e montante diferenciados, em pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação educacional, vinculados exclusivamente à atividade religiosa, não configuram remuneração direta ou indireta. Parágrafo 15. Na contratação de serviços de transporte rodoviário de carga ou de passageiro, de serviços prestados com utilização de trator, máquina de terraplanagem, colheitadeira e assemelhados, a base de cálculo da contribuição da empresa corresponde a 20% do valor da nota fiscal, fatura ou recibo, quando esses serviços forem prestados por condutor autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, bem como por operador de máquinas. Artigo 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 22 desta lei, é de: Inciso 1. 2,5% destinados à Seguridade Social. Inciso 2. 0,1% para o financiamento do benefício previsto nos artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma do artigo 22 desta lei. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, a receita bruta correspondente aos serviços prestados a terceiros será excluída da base de cálculo da contribuição de que trata o caput. Parágrafo 4º.
O disposto neste artigo não se aplica às sociedades cooperativas e às agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. Parágrafo 5º. O disposto no inciso 1 do artigo 3º da Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991, não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com adicional de 0,25% da receita bruta proveniente da comercialização, da produção, destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar. Parágrafo 6º. Não se aplica o regime substitutivo de que trata este artigo à pessoa jurídica que, relativamente à atividade rural, se dedique apenas ao florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima para a industrialização própria mediante a utilização de processo industrial que modifique a natureza química da madeira ou a transforme em pasta celulósica. Parágrafo 7º. Aplica-se o disposto no parágrafo 6º ainda que a pessoa jurídica comercialize resíduos vegetais ou sobras ou partes da produção, desde que a receita bruta decorrente dessa comercialização represente menos de 1% de sua receita bruta proveniente da comercialização da produção. Artigo 22b. As contribuições de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 22 desta lei são substituídas, em relação à remuneração paga, devida ou creditada ao trabalhador rural contratado pelo Consórcio Simplificado de Produtores Rurais, de que trata o artigo 25A, pela contribuição dos respectivos produtores rurais, calculada na forma do artigo 25 desta lei. Artigo 23. As contribuições a cargo da empresa provenientes do faturamento e do lucro, destinadas à Seguridade Social, além do disposto no artigo 22, são calculadas mediante aplicação das seguintes alíquotas. Inciso 1. 2% sobre sua receita bruta, estabelecida segundo o disposto no parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 1940, de 25 de maio de 1982. Com a redação dada pelo artigo 22 do Decreto-Lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987, e alterações posteriores. Inciso 2. 10% sobre o lucro líquido do período base, antes da provisão para o imposto de renda, ajustado na forma do artigo 2º da Lei nº 8.034, de 12 de abril de 1990. Parágrafo 1º. No caso das instituições citadas no parágrafo 1º do artigo 22 desta lei, a alíquota da contribuição prevista no inciso 2 é de 15%. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas de que trata o artigo 25. Ainda não se inscreveu? Então pare de perder tempo. Inscreva-se já. Compartilhe essa ideia. Acesse www.direitoemaudio.com.